bom. Hoje então a gente dá continuidade à nossa conversa sobre as Crônicas de Nárnia e vamos conversar então sobre O Príncipe Caspian. Este livro aqui foi o segundo livro publicado pelo Lewis aqui nessa coleção de livros infantis baseados na Bíblia, mais necessariamente no Novo Testamento. E nós temos aqui um livrinho publicado em 1951. O segundo publicado, né, logo depois do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu sempre quero dizer guarda-chuva, meu Deus, guarda-roupa. E, na verdade, né, em ordem cronológica de eventos, este livro aqui seria o quarto volume. Como aqui neste canal a gente sempre prefere ordem cronológica de eventos, pois muito bem, estamos aqui lendo então o quarto livro das Crônicas de Nárnia. Na verdade, nós já lemos, vamos só conversar sobre a leitura, bem, vocês já entenderam. Então, aqui nós estamos acompanhando eventos que aconteceram um ano depois da saída dos irmãos Pavensey do guarda-roupa. Então, eles entram no guarda-roupa, vivem todas as aventuras possíveis em Nárnia, saem de lá e este livro aqui acontece um ano depois da saída deles. Acontece que ao sair do guarda-roupa, eles se dão conta de que eles viveram praticamente uma vida inteira em Nárnia, né? Eles viveram todas as aventuras possíveis, tiveram um longo reinado em Nárnia, e aí quando eles voltam para o mundo real, digamos assim, para o nosso mundo, eles se dão conta de que, na verdade, no nosso mundo, apenas alguns minutos se passaram. Eles mal foram, sei lá, percebidos, né? Ninguém notou a falta deles. Porque realmente a passagem deles por Nárnia, para nós aqui no nosso tempo, foi muito rápido. Então tá, um ano depois dessa saída do guarda-roupa, estão eles se preparando para voltar para a escola. Na verdade, eles estão todos prontinhos, né, e juntos, já no trem para a escola, quando eles são transportados para Nárnia. Tudo muito repentino. Do nada mesmo. Aí a gente começa a pensar, pera lá, será que alguém tocou a trombeta da Susana? A Susana, num dado momento, recebe uma trombeta que é para ser tocada em momentos de emergência extrema. Num momento como esse, né, os quatro irmãos Pavensey, que são aí os altos reis de Nárnia, né, precisam ser chamados para ajudar a resolver algum entreveiro emergencial, como eu já disse para vocês. Pois muito bem, então tem algo terrível acontecendo em Nárnia, por isso eles foram transportados para lá desse jeito. Só que uma vez acabado o teletransporte, né, eles chegam a um lugar absolutamente em ruínas, que logo eles vão entender se tratar das ruínas do castelo no qual eles moravam, né, quando eles viviam em Nárnia. E quando eles eram reis e rainhas, vocês entenderam. Pois muito bem, quanto tempo se passou ali, né, para aquele castelo estar daquele jeito, não é mesmo? Bem, eles não sabem. Então nós temos esta história dos irmãos Pavensey correndo. Enquanto isso, a gente acompanha também a história do personagem principal aqui deste livro, que é o Príncipe Caspian. Este é o verdadeiro herdeiro do trono de Nárnia do momento. Mas seu tio, um cara chamado Marvir, vai usurpar seu trono. Para piorar a situação do Caspian, a esposa do rei, né, o usurpador, está grávida. Ou seja, o príncipe Caspian se torna uma ameaça ao trono. De modo que ele precisa ser eliminado. Bem, esse garoto tem um tutor chamado Doutor Cornelius, que é meio que um anão, enfim. E este é o personagem mais interessante aqui neste livro. Ele é aquele tipo de tutor que não esconde nada do menino e ainda por cima o prepara para o que está por vir. Então ele conta toda a história de Nárnia, que neste ponto da história é meio que uma lenda, né? Então, veja bem, desde a saída dos irmãos Pavensey, você tem Nárnia sendo invadida pelos Telmarinos, né? Telmarine era vamos dizer, um reino mais ou menos próximo de Nárnia, só que fica no nosso mundo. Um belo dia, piratas telmarinos, né? Na verdade, todos os telmarinos são meio que piratas, né? Pois muito bem. Eles vão se perder e vão parar numa ilha onde tem uma caverna e nesta caverna existe uma outra passagem para Nárnia, né? A gente até o momento só conhecia o guarda-roupa, não é mesmo? Pois então, ao entrar naquela caverna, eles chegam a Nárnia e aí eles decidem, né? Porque é o seguinte, vai ter um grande período de fome na terra deles. Então eles decidem que eles podem muito bem invadir as terras de Nárnia. E é o que vai acontecer. A invasão será, vamos dizer, comandada pelo rei Caspian I. Este garoto aqui do título do livro, o Príncipe Caspian, se tornará Caspian X, só para você ter uma ideia, né? Então, 10 gerações desta família já estiveram no poder.
Quanto tempo se passou? Faça as contas aí. Então, neste momento em que nós nos encontramos em Nárnia, toda aquela história lá dos irmãos Pavense e do leão e dos animais que falam e tudo mais, isso aí é tudo lenda. Eles não fazem a menor ideia de que aquilo ali realmente tenha acontecido. Então, o Dr. Cornelius passa um tempo contando para esse menino a história real ali dos reis de Nárnia, né, os antigos reis de Nárnia, né, os irmãos Pavense, que são os filhos de Adão e Eva, sobre o leão Aslan, né, o grande salvador, que também é tratado como lenda, isso é uma coisa muito longínqua, muito impossível de se acontecer. Os animais falantes também, os seres mágicos de Nárnia, também são tratados como lenda, né? E ele vai lá e conta toda a história de todos esses animais, que foram dizimados durante a invasão telmarina em Nárnia, tá? Então, o maior número possível de seres mágicos foram, né, destruídos naquela primeira invasão. Os que sobreviveram vivem na surdina, né, para que nada aconteça com eles. São poucos, tá? Existem também ali os espíritos das árvores, dos rios, né, os espíritos da natureza que foram colocados para hibernar, então eles também não estão mais ativos. Ou seja, Nárnia se tornou um lugar comum, comandado por gente comum também. Então, assim, este é o momento que nós estamos vivendo, só que existe também a certeza de que este garoto Caspian, né, o 10º, esse que ainda é príncipe aqui no início do livro, seja a salvação da lavoura, né? Ele é um garoto diferente. Até um outro detalhe sobre os telmarinos. Por algum motivo eles têm medo de árvores. Digamos que esse doutor Cornelius aí também seja um descendente ou um dos que sobraram, né, daquela primeira invasão dos telmarinos. Então eles sabem entrar em contato com os demais sobreviventes. São criaturas que ainda se lembram muito bem de Aslan e dos reis antigos. Então esse pessoal quer se unir para ajudar o príncipe Caspian a retomar o seu trono, né, que é seu por direito. Só lembrando que para usurpar o trono, né, nós temos aí o tio dele precisando matar seu pai também. Ninguém está feliz com aquela situação. E o Dr. Cornélio se certifica de que aquele menino realmente é um menino bacana que vai poder aí ser, sim, um bom rei de Nárnia. Portanto, ele pode trazer a harmonia para aquele lugar mais uma vez, certo? Pois muito bem. É por isso também que Dr. Cornelius entrega a trombeta de Susan, né, da Susana, para o príncipe Caspian, que vai tocá-la num dado momento. E é por isso que, né, as crianças vão surgir em Nárnia destruída novamente. Assim que eles são transportados para as ruínas, reconhecem o lugar, acabam encontrando os presentes que eles ganharam de Papai Noel também, vão recolher esses presentes. Tá tudo indo bem, né? Eles estão procurando alimento, aquela coisa toda. Eles vão encontrar, né, um anão em perigo, né, um anão também remanescente ali da Nárnia antiga, aquela coisa toda. Então eles vão ajudá-lo a escapar de seus algozes, digamos assim, e aí ele vai se tornar um amigo para esses irmãos Pavense também. Vai contar mais ou menos o que é que está acontecendo ali para eles, sobre o estado de coisas, né, a usurpação do trono e o garoto que está meio que exilado, aquela coisa toda. Então, porque o Cornelius vai ajudar o menino a fugir e a se encontrar ali com aqueles narnianos antigos, aquela coisa toda. Então, existe todo um grupo interessado em ajudar este garoto. Então, quando eles entendem que eles foram, né, como é que vamos dizer, invocados, né, para ajudar, eles estão prontos para isso também. Então, eles também têm interesse em ajudar o príncipe Caspian. Afinal de contas, eles também querem que a harmonia volte a reinar em Nárnia, que Aslan volte, enfim. E aí, este livro tem um capítulo bem interessante, que é o capítulo 12, em que você tem a reunião aí dos narnianos, né, os dois meninos, né, o Pedro e o irmão dele, o Edmundo, né, vão até lá também participar dessa reunião. Aparentemente só tem gente legal ali, né? Só tem narniano antigo querendo ajudar, aquela coisa toda. Mas a gente tem um anão esquisito ali no meio. Um anão chamado Nicabrick. E ele traz para esta reunião dois amigos dele que são muito esquisitos, né? Um é meio que uma bruxa velha e o outro é um cara muito esquisito, assim, meio peludo. Aos poucos você vai vendo que ele é, na verdade, um lobisomem. Mas eles vão se apresentar nesta reunião. Então a bruxa fala primeiro, se apresenta, aquela coisa toda. E depois chega a vez do lobisomem, né? E quando ele se apresenta, ele vai dizer isso aqui, ó. Sou fome, sou sede. Onde mordo, eu me agarro até morrer. E, mesmo após a morte, precisam cortar meu bocado do corpo de meu inimigo e sepultá-lo comigo. Posso jejuar por 100 anos e não morrer,
Posso jazer por 100 noites no gelo e não congelar. Posso beber um rio de sangue e não rebentar. Mostre-me seus inimigos. Não sei vocês, mas quando eu li essa descrição aqui, eu falei, caramba, talvez seja realmente bom ter esse tipo de criatura, né, do seu lado durante uma guerra, não é mesmo? Bem, o plano original deles incluía, né, usar a trombeta ali para trazer os irmãos de volta, aquela coisa toda. Isso foi feito. Ali, ó, tendo dito e feito tudo, nenhum de nós sabe a verdade sobre os dias antigos em Nárnia. Trumpkin não acreditava em nenhuma das histórias, né? Então, existem ali no meio daquele grupo que está lá interessado em ajudar o príncipe Caspian, pessoas que desconhecem a história de Nárnia, obviamente. Muito tempo se passou, ó, 10 gerações, lembrem-se disso. Pois então, eu estava disposto a pô-las à prova. Primeiro, tentamos a trombeta e ela fracassou. Na verdade, não fracassou, eles foram parar ali nas ruínas do castelo onde eles moravam, né? Se alguma vez houve um alto rei Pedro, uma rainha Susana, um rei Edmundo e uma rainha Lúcia, então ou não nos ouviram ou não podem vir, ou são nossos inimigos. E aí alguém vai virar para eles e vai dizer assim, ó, ou estão a caminho. E é o que realmente está acontecendo, né? Eles estão a caminho. Só que, veja bem, no desenrolar desta reunião, daqui a pouco os meninos vão aparecer, aquela coisa toda. Então, nós vamos descobrir que o plano do Nicabric, né, na verdade, incluía trazer de volta uma certa rainha branca, né, uma feiticeira branca aí, que fazia parte, né, do título do leão, a feiticeira, o guarda-roupa, enfim. E essa era uma outra lenda que eles haviam ouvido, que era uma coisa horrorosa, né? Então, não, ninguém quer trazer esta bruxa de volta. E aí o doutor Cornelius, né, tá lá ouvindo o Nicabric, né, dando essa ideia brilhante, vai dizer isso aqui. Então é esse seu plano, Nicabric? Feitiçaria negra e o conjuro de um fantasma amaldiçoado? E eu vejo quem são seus companheiros, uma bruxa e um lobisomem. Aí começa uma confusão danada, né? A guerra, né, meio que começa ali naquela própria reunião, né? Então você tem ali, ó, parece que não nos resta nenhum inimigo, disse Pedro. Ali está a bruxa morta. Ele rapidamente desviou os olhos dela e Nicabric também morto. E imagino que aquela coisa é um lobisomem. Faz tanto tempo que não vejo um. Cabeça de lobo e corpo de homem. Isso quer dizer que estava justamente se transformando de homem em lobo quando foi morto. E aí ele vira para o menino, e você, suponho, é o rei Caspian. Então, eles chegam em boa hora, mas eles ainda não foram apresentados para as pessoas. E aqui, nesse momento, eles vão conhecer efetivamente o príncipe Caspian, que será, se tudo der certo, o próximo rei Caspian, né, o rei Caspian X. Então tá, esta primeira etapa, né, se livrar ali daquele anão maluco que estava querendo trazer a bruxa de volta, né, seus amigos esquisitos, nós temos aí então o confronto com Miraz, né, o rei atual, o usurpador, né, e seu exército. Então nós vamos acompanhar o desenrolar dessa batalha, né? Então, contra o usurpador, nós temos os Narnianos raiz, nós temos o príncipe Caspian, nós temos os irmãos Pavense e nós temos também Aslan. Eles estão vencendo essa guerra, mas os Telmarinos só vão arredar pé mesmo quando eles veem um exército de espíritos de árvores se aproximando deles. Aí sim nós temos o novo rei, príncipe Caspian, aí no poder mesmo. Bem, enquanto tudo isso está se desenrolando, nós temos também de volta aos irmãos Pavense, né, a historinha principal deles. Você tem Aslan mais uma vez aparecendo primeiro apenas para a Lúcia, que é a irmãzinha, né, a irmã mais nova. Mas ele também está ali para ajudar no que for preciso, né? Aquela guerra é muito importante para a história de Nárnia também. No final deste livro, a gente vai descobrir que os irmãos mais velhos, né, o Pedro e a Susana, não vão mais poder entrar em Nárnia, porque eles já estão muito velhos. Mas eu fiquei pensando, os Telmarinos podem ficar ali de boas, né? Tinha os Telmarinos bem mais velhos do que eles ali vivendo em Nárnia. Então, porque mais pro final do livro, existe um momento em que o Aslan chama os dois, né? E depois eles voltam contando sobre a conversa, né? Ó, eles estavam arrumando tudo para voltar para casa e eles querem saber, né? Se era sobre isso que eles conversaram, né? Os menores querem saber se os mais velhos conversaram sobre isso com o Aslan. E aí o Pedro vai dizer, ó, sim, sobre isso e outras coisas. Não posso contar tudo a vocês. Havia coisas que ele queria dizer a Su e a mim, porque não vamos voltar a Nárnia. Temos aí algumas coisas que foram passadas para os irmãos mais velhos e que ainda não foram revelados. Será que serão mais para frente? Enfim, eles não podem contar, né? E aí Edmundo e Lúcia vão perguntar, ó, nunca mais?
E aí o Pedro responde: não, olha só, vocês dois vão poder voltar para Nárnia ainda bastante tempo, né? É só a gente mesmo. Bom, pelo menos ao que ele disse, tenho quase certeza de que ele pretende que vocês voltem algum dia, mas não a sua e eu. Ele diz que ficamos velhos demais. Não sei se me falha muito a memória, mas eu acho que eles chegam a voltar a Nárnia em algum momento. Bem, e tem um momento aqui em que o Aslan leva as meninas para meio que fazer um passeio. E aí ele vai cumprindo algumas tarefas ao longo do caminho. Então, primeiro, ele vai destruir uma ponte, né, que liga dois lugares estratégicos para os telmarinos, pensando que a guerra está rolando ou vai começar, enfim. Então, aquela ponte ali precisa ser destruída para que eles não fujam. Só que ele mesmo, né, não é o próprio leão que vai destruir aquela ponte. Ele vai conjurar o espírito do rio e vai fazer com que o rio destrua aquela ponte. Pois muito bem. Depois, eles começam a passar por algumas aldeias de telmarinos e vão realizando, na verdade, o Aslan vai realizando ali alguns milagres, eu diria. Presta atenção nesta lista. Ele vai transformar água em vinho. Ele vai também curar a velha tia de uma criancinha desesperada. E vai fazer algumas coisas que vão nos remetendo, obviamente, ao Novo Testamento. Vocês já entenderam isso, né? Aslan, para quem ainda não caiu a ficha, né? Tá vendo este vídeo solto, não viu nenhum outro vídeo desta série sobre Nárnia, né? Sim, Aslan é Jesus. Então tá, ele faz esses milagres aí, depois ele vai fazer umas coisas meio esquisitas, tipo destruir umas escolas e afastar alguns professores maus, assim, né? E meio que substituí-los por bons professores. Ele também vai, mais ou menos, transformar aí umas criancinhas mal educadas em porcos. Pelo menos esses porcos não vão se suicidar, mas isso vai acontecer. Tem umas coisas assim acontecendo neste livro. É um pouco estranho para um livro infantil, mas tudo bem, né? Enfim. Nós temos algumas cenas de batalha meio pesadas ali, a morte daqueles amigos do Nicabrick ali mesmo. É pesado, para pensar. Bom, mas é isso, né? A batalha acontece, o Caspian sai vencedor, os Narnianos saem vencedores, né? A gente já sabia que isso aconteceria a partir do momento em que Aslan está envolvido, mas tudo bem. Tudo resolvido, a harmonia está voltando a Nárnia, mas primeiro é preciso que todos os telmarinos voltem para sua terra. Então eles precisam passar pelo mesmo portal que eles utilizaram, né, que seus antepassados utilizaram para entrar em Nárnia. E aí a questão é a seguinte: quando você atravessa esse portal, você meio que desaparece. Então, existe um medo muito grande, né? Pera lá, para onde é que nós estamos indo, não é mesmo? Só lembrando que para aquelas pessoas, o Aslan até pouco tempo era uma lenda. E agora ele meio que volta. E aí aquelas pessoas estão duvidando, né, de que ele seja capaz de transportá-los para sua terra antiga. Então existe um medo muito grande de atravessar aquele portal. Alguém precisa fazer isso primeiro. Então você tem os irmãos Pavense precisando atravessar o portal também, aquela coisa toda. Existe um banquete que vai ser servido também para comemorar a vitória na batalha, mas o livrinho termina desse jeito, né, gente? Tudo bem, tudo em harmonia novamente em Nárnia. Príncipe Caspian agora é o rei, né? O Caspian X. E nós já estamos prontos para ler aí o quinto volume da série em ordem cronológica de eventos. Então, muito em breve eu volto, né, para a gente conversar aí sobre o quinto volume, que eu posso dizer para vocês, assim, em geral, a respeito da leitura deste volume aqui. Não é dos meus livros favoritos. Eu me lembrava de que eu tinha me arrastado bastante na leitura desta crônica, na minha primeira leitura das Crônicas de Nárnia, e não foi muito diferente desta vez, não. Para nossa sorte, né, o livro mais chato das Crônicas de Nárnia tem por volta de 200 páginas. E sempre vai ter momentos legais, momentos interessantes, ou momentos em que você vai ficar, né, meio, peraí. Como, por exemplo, quando o Aslan começa a, né, cumprir aquelas tarefas ali que ele precisa cumprir com as meninas ali, enfim. É um pouco esquisito se você parar para pensar, tá? Mas ainda assim, C.S. Lewis segue aqui o seu propósito com esta, né, coleção de livros, segue mostrando para o seu público-alvo, né? De novo, gente, são livros infantis, então ele segue mostrando, né, que na luta do bem contra o mal, o bem vai sempre dar um jeitinho de vencer, no fim, mesmo que demore 10 gerações, não é mesmo? Então ele meio que não mente para as crianças, sabe? Isso eu acho bacana. Nem sempre o bem vence hoje à tarde, né? Realmente, às vezes leva 10 gerações aí.
Mas a força-tarefa, né, e a contenção de danos que acontece aqui também é interessante de se mostrar para as crianças também. Olha só, quando você tem um grupo de pessoas realmente interessadas em fazer a coisa certa, e eles têm ajuda, e eles sabem que existe uma proteção, um algo maior, e no caso aqui a gente está falando de algo bem maior do que essas crianças, não é mesmo? São leões, na verdade é um leão só, enfim. É a personificação daquela força maior, né? E nada maior do que um leão para crianças. Para pensar. Que criança que cresceu lendo livrinhos infantis não sabe que o leão é o rei da floresta? Então você vai associando essa imagem àquele leão. Gente, as Crônicas de Nárnia não são qualquer coisa, sabe? Realmente, se você parar para pensar, é uma coleção muito bem bolada. É uma coleção, mas vocês estão entendendo, é uma série de livros muito bem bolada. Então, mesmo que tenha um livro assim que fique mais capenga ali para leitura, você ainda vai tirar muita coisa interessante dele. E seus filhos e sobrinhos também, com toda certeza. Então tá aqui, fica a dica para vocês que chegaram agora ao canal, saibam que vídeos para os outros 3 primeiros livros da ordem cronológica de eventos em Nárnia já estão aqui, vou deixar os links todos na descrição deste vídeo, e os próximos vídeos sobre as próximas crônicas precisam sair até o fim do ano, este é um compromisso que eu fiz com vocês, certo? Eu ri de nervoso agora, porque já faz muito tempo que eu prometi esses vídeos para vocês. Mas eles estão saindo, calma. Então é isso. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixa aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Se você quiser tirar dúvidas a respeito das recompensas, né, para cada uma das faixas de apoio, lembre-se de que lá no Instagram, tá? Meu link também está sempre na descrição do vídeo. Existe uma bolinha de destaque onde eu tirei várias dúvidas de vocês, tá? Tudo lá guardadinho, deem uma boa olhada. E é isso então. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.